A Comp acabou de captar 100 milhões de reais numa rodada Série A liderada pela Khosla Ventures. E se você não conhece, é um dos fundos de venture capital mais importantes do mundo. São investidores da OpenAI, da Stripe, da Ramp. O Vinod Khosla, que dá o nome ao fundo, é uma das grandes lendas do Vale do Silício. E Keith Rabois, que liderou o investimento e que agora faz parte do board da Comp, também é ranqueado como um dos principais investidores de venture capital de todo o mundo. Esse é o primeiro investimento da Khosla na América Latina. E a Comp chamou tanta atenção por estar revolucionando um mercado que é tido por muitos como antiquado, mas que é essencial na vida de qualquer empresa. O RH. Ela funciona como uma consultoria empoderada por inteligência artificial. Quando ela fecha um contrato, ela aloca 2 funcionários para trabalhar no cliente, um especialista de RH e um engenheiro de AI, que fazem o diagnóstico do problema, ajudam a pensar no plano estratégico mediante as dores do cliente e implementam essas mudanças através de ferramentas e softwares de inteligência artificial. O que é interessante da Comp é que, em muitos casos, ela de fato substitui um funcionário da empresa. Eu quero muito contar essa história por 3 razões, tá? A primeira, pessoal, eu conheço a história da Comp desde o começo. Eu conheci o Chris quando ele estava chegando em São Paulo. Você vai escutar ao longo do episódio a sua voz e vai saber nitidamente que é ele. O Chris é holandês, cresceu nos Estados Unidos e morava em Nova York. A gente se conheceu jogando futebol e desde então tem sido muito interessante acompanhar a evolução da tese de perto, em tempo real, e também a evolução do seu português. É realmente impressionante. Sempre falávamos sobre a Comp estar no podcast e finalmente chegou o momento ideal. A segunda razão é que a Comp representa uma mudança no mundo de software. Vocês devem estar acompanhando toda a discussão sobre o apocalipse do SaaS, né? A queda enorme das empresas de software no mercado público e toda essa tese de que inteligência artificial vai tornar esse mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais comoditizado. E a Comp representa quase que o oposto a essa tendência. Ela aproveita da AI para, de fato, entregar um produto melhor. E a terceira razão é que a história da Comp está diretamente conectada ao futuro do trabalho. O que a Comp faz é, basicamente, empoderar o diretor de RH e as lideranças a replicar o comportamento de pessoas que estariam no time, como um analista de remuneração, por exemplo, através de um time dedicado de experts e agentes de AI. Não é dando software para a pessoa usar, é resolvendo o problema, é fazendo o trabalho. E eu sinto que o futuro do software cada vez mais vai nessa direção, que é de resolver de fato o problema. E eu conto com convidados o Chris, jogador de futebol e CEO da Comp que eu mencionei, e o Pedro, que é cofundador e CPO. Se você tá no Spotify, assina o Aura, e se estiver no YouTube, se inscreve no canal. Vamos à história da Comp, mas antes eu quero falar dos 2 patrocinadores que fazem esse programa ser possível. Um dos principais usos de capital da Comp após o investimento é expandir para o mundo, para os Estados Unidos. E obviamente isso levará a 2 gastos maiores. Um de pessoas e o outro de viagens corporativas. E esse é um momento crucial para qualquer empresa. E o problema todo é, muitas vezes, quando uma empresa escala, a gestão de viagens deixa de ser algo simples, resolvido facilmente, e vira um processo complexo. Pensa que você precisa criar uma política de aprovações, políticas internas, reembolso, centro de custo. E muitas vezes isso acaba gerando uma baixa visibilidade sobre os gastos. E foi para resolver essa dor que nasceu a OnFly, uma plataforma que centraliza toda a jornada de viagens corporativas para que a empresa possa focar ao máximo no que importa, que é entregar o melhor produto possível. Através da OnFly, o financeiro tem controle em tempo real, relatórios automáticos e clareza sobre quais são as oportunidades da empresa se tornar mais eficiente. Hoje, mais de 2.500 usam a OnFly para crescer com eficiência, sem perder controle operacional. E aqui vale o recado: escalar com inteligência de fato é um diferencial no longo prazo. Então não tenha dúvidas, acesse onfly.com.br e conheça as soluções dessa empresa que pode te ajudar muito a ser uma empresa mais eficiente e melhor. Este episódio também é oferecido pela Lobby. Se você lidera marketing, vendas ou operações em uma empresa média ou grande, provavelmente você já viveu essa dor. Brindes e kits personalizados espalhados por diferentes times, compras feitas por e-mail, planilhas desconectadas, fornecedor diferente para cada ação. Uma operação que virou uma burocracia interna e você fazer algo que te dava orgulho, como a camisa da sua empresa ou a garrafa, no final vai te gerar um grande estresse. O que deveria ser uma ferramenta para gerar engajamento vira dor de cabeça. Mas eu tenho uma resposta, tá? A Lobby resolve isso. Ela transforma um processo que historicamente é manual e fragmentado em uma operação centralizada e escalável. Olha só, em um único sistema vai ficar compra, gestão, armazenamento e distribuição dos brindes personalizados. Você consegue operacionalizar o envio de kits para clientes, colaboradores ou parceiros com poucos cliques. Você pode incluir cartas personalizadas,
pode medir o impacto e com certeza vai transformar um brinde em estratégia. Empresas médias e grandes estão usando a lobby para profissionalizar algo que antes era caótico. Porque no fim não é sobre o brinde, é sobre marca, engajamento e ROI. Existe uma maneira muito mais eficiente e inteligente de fazer. Então, conheça a Lobby, acesse lobby.tech ou clique no link que eu vou deixar aqui na descrição. Como eu digo e repito aqui no Aura, obra e criador são indissociáveis. E a Comp é fundada por 2 atletas frustrados que empreenderam ainda na faculdade. O Chris queria ser jogador de futebol e chegou a enfrentar Mbappé nos campos. E naquele momento, segundo ele teve uma realização. Ele nunca seria tão bom quanto o jogador francês. Já Pedro queria ser jogador de tênis, se mudou para os Estados Unidos para isso, mas não encontrou o nível que ele esperava. E os dois acabaram se conhecendo em Cornell, né, que é uma das principais faculdades americanas. E durante o período de faculdade, como eu mencionei acima, eles empreenderam numa empresa de café da manhã. O Pedro conta essa história. E o conceito era que a gente entregava café da manhã numa janela de 5 minutos que você queria. Qual que era o insight ali? Você, como universitário, você acorda correndo 5, 10 minutos antes de ir para aula, porque você vai caminhando lá. Então, no campus universitário americano, você tem altíssima densidade de pessoas em 1 quilômetro, 2 quilômetros de raio. E aí a gente fazia todos os pedidos na noite anterior, até as 2 da manhã. Aí o cliente ia pro Walmart, ficava comprava comida, fazia o routing de tudo. Na manhã, a gente cozinhava e fazia os deliveries da gente. E o legal era que a gente conseguia fazer 10, 15 deliveries em 1 hora, porque a gente já tinha tudo pré-programado um do lado do outro em janelas otimizadas. Então a galera sabia exatamente quando a comida ia chegar e era hiper otimizado. Então, esse foi o negócio, o nome veio de Sooner Breakfast, porque a comida chega exatamente na hora que você quer, tá suave, não preciso me preocupar, eu peço na noite anterior, ela tá lá, e foi uma experiência tanto. A gente chegou a ter uma oferta de investidores lá perto de 2019, e a gente falou, cara, a gente não é apaixonado por essa tese. Não é o que a gente mais ama fazer, entregar café da manhã para as pessoas, não é uma coisa que a gente pensou de forma necessariamente longo prazo, e quando a gente criou ela, a ideia era justamente empreender para aprender a empreender. A grande lição que eles carregam é que o produto era muito mais um nice to have do que propriamente um must have. E após esse caminho frustrado, os dois foram muito intencionais na evolução de carreira. O Chris foi trabalhar como investidor. Ele acabou se mudando para Nova York para trabalhar na General Atlantic, que é os maiores fundos do mundo, no qual ele cobria justamente tecnologias e empresas de software para RH. Eu acho que o papel de investidor te ajuda a pensar muito bem sobre o que deveria funcionar na teoria. Modelos de negócio, mudanças de mercado e por aí vai. Mas na prática, a Comp já iterou muito para chegar onde está hoje. Então, eu estaria mentindo se eu dissesse que a gente tinha a visão perfeita desde o início e simplesmente executou desde então. Já o Pedro foi para a Lyft, né, que é a segunda maior empresa de mobilidade urbana dos Estados Unidos, e lá ele aprendeu sobre um insight muito poderoso, o poder da experiência mágica para os usuários. Vamos para o mercado, vamos aprender e vamos nos dar 2 anos para aprender o máximo. E aí eu fui para a Lyft de forma intencional para aprender a criar produto zero, e o Chris foi para a GA para justamente aprender sobre teste, sobre negócio, sobre modelos, sobre todo o outro lado. E até hoje é assim que a gente se divide, mas a ideia sempre foi sair depois de 2 anos para empreender de forma intencional. E voltaram a empreender no Brasil. Eles atacaram um setor que está no coração de qualquer empresa e que conta historicamente com um baixo NPS e satisfação, recursos humanos. O principal insight que eles carregavam é que é completamente desproporcional o quanto o RH e pessoas são importantes para uma empresa e o quanto as empresas investem no segmento. E existem 2 convicções que não mudaram desde o início. A primeira é que pessoas são a coisa mais importante de qualquer negócio. E decisões sobre people são as decisões mais importantes que um líder pode tomar. A segunda, que é um pouco mais polêmico, é o jeito como as empresas gerenciam pessoas está quebrado. Se pensar no RH como um produto, entre aspas, esse produto tem um NPS, Net Promoter Score, baixíssimo na visão de muitos líderes de negócio e até os colaboradores. A maioria dos processos, políticas e ferramentas de recursos humanos são otimizados para a estabilidade, aversão a risco e processos burocráticos, não para a adaptabilidade, execução e impacto no negócio. Então, praticamente toda decisão que a gente tomou tem raiz nessas 2 convicções. Pessoas importam mais do que qualquer outra coisa no longo prazo e a forma como as empresas gerenciam pessoas precisa ser reinventada do zero com first principles.
E aqui outro ponto interessante que faz parte da forma como o Khosla investe, tá? Ele acredita que inovações vêm principalmente de outsiders. E se você parar para pensar, a inovação no varejo veio da Amazon, né? Não da Walmart. A inovação em mídia veio do YouTube, do Twitter, do Facebook, e não, sei lá, de uma Globo, de uma CBS. A inovação em tecnologias de satélites não vieram da Boeing ou de outras empresas, mas sim de Elon Musk, porque eles conseguem trazer uma visão completamente diferente e não enviesada da indústria. E se você parar para pensar, o Pedro e o Chris estão trazendo uma inovação para o setor de RH, e eles são outsiders desse setor. Então faz ainda mais sentido, né? Esse investimento na Comp. Então, a tese original não foi super bem definida no longo prazo, mas era meio que tipo Rippling no Brasil. Basicamente, o que a Rippling fazia era construir sistemas diferentes para o RH, aumentando sua produtividade de forma geral. E toda a discussão para quem quer copiar a Rippling era entender qual é o primeiro produto. E a Comp tinha a tese de atacar uma dor core das empresas brasileiras, um banco de dados de remuneração. A única coisa que a gente sabia é que íamos começar criando um banco de dados proprietário e depois construir soluções para empresas tomar decisões de pessoas em cima desses dados. E a gente não sabia necessariamente como que tinha fazer dinheiro, a gente não sabia necessariamente como que ia ser o modelo de negócio a médio e longo prazo, mas, tipo, o core era, as empresas era muito claro que elas gastavam mais de 50% de todo o seu caixa em pessoas, e elas nem tinham os dados mais básicos para fazer esse tipo de decisão. Dados atualizados, dados, assim, então a gente sabia que esse primeiro produto, esse é um ótimo produto para ter tração, para ter um ponto de entrada em muitas empresas, e que eventualmente a gente poderia a longo prazo resolver a tese, que é a tese principal, que a gente tenta resolver aqui de realmente maximizar o impacto que as pessoas podem ter no negócio. E esse pareceu ser um bom cavalo de Troia, assim, que você entrava, e aí de lá você conseguia buildar para onde você achasse que fizesse mais sentido. E a gente não sabia necessariamente tudo que a gente tinha que fazer, mas a gente sabia que uma vez que a gente estava dentro, a gente conseguia falar com as pessoas, a gente ia continuamente iterar e ir melhorando esse stack de inovação. E a Comp teve o benefício de ter investidores desde a primeira rodada de investimentos que acreditavam que eles encontrariam um caminho. Dentre esses investidores podemos falar da Canary, da Kazek, da Norte e diversos anjos relevantes. Ou seja, eles estavam extremamente bem acompanhados. E o primeiro produto ressoou. Foi um bom começo, mas obviamente a ambição deles era muito maior. E o primeiro produto que a gente criou, o primeiro produto pago, acima do banco de dados gratuito, foi um produto de workflow software para rodar um ciclo de mérito em uma ferramenta em vez de no Excel. Mas aí começou o problema. Eles perceberam que a resposta dos clientes não era boa o suficiente. E a gente recebeu o feedback de várias CHROs, tipo, pô, dashboard muito legal, workflow muito legal, mas isso não gera tanto impacto para meu negócio. Por quê? Porque eu posso contratar uma analista que faz exatamente esse trabalho no Excel. E a gente descobriu relativamente rápido que a gente precisava ter mais impacto estratégico no negócio e na estratégia de pessoas e não só economizar tempo de um analista júnior. E foi aí que a gente começou a pensar de forma diferente sobre como criar valor de verdade para líderes de pessoas, entrando em assuntos mais estratégicos de people, como headcount allocation, org design, remuneração total e por aí vai. Somos vítimas dos nossos traumas, né? E naquele momento um medo ressoava. Será que estamos fazendo os mesmos erros que fizemos na primeira vez no qual empreendemos? Será que estamos criando modelos de negócios que não resolve de fato a dor crucial do cliente? Isso os apavorava. Mas algo interessante começou a acontecer. Os clientes passaram a procurar espontaneamente a Comp para pedir consultoria. E para a Comp fazia sentido, afinal era uma oportunidade maior de aprender mais sobre os clientes. Eles sabiam que as respostas estariam em entender mais e mais sobre as dores dos clientes. E isso me lembra de Jeff Bezos, né, que tem aquela frase que diz que no longo prazo os interesses dos clientes são os mesmos dos stakeholders. E a gente começou fazendo projetos de consultoria baseados no que os clientes do nosso banco de dados estavam nos pedindo. E aí a gente percebeu como o nível de qualidade das consultorias de RH era baixíssimo e também como as empresas eram pouco intencionais nas decisões de pessoas. Tinha muita coisa de prateleira e pouca intencionalidade. E aí a gente viu o tamanho do problema, decidimos resolver esse problema sem saber exatamente como a gente ia escalar isso. E havia uma nova variável que transformava por completo o mercado: os avanços dos modelos de inteligência artificial
em ritmo exponencial. E o que eles permitiam era exatamente o que faltava para a tese da Comp funcionar: escalar expertise humana. Consultoria, historicamente, não escala porque depende de gente para entregar. Cada projeto novo exige mais horas, mais analistas, mais gente sendo revisando. É linear. Dobrou o cliente, dobrou o custo. E por isso que nenhum fundo de VC queria investir em consultoria, né? O modelo tem um teto e ele não escala. Só que, na era da inteligência artificial, as pessoas deixam de ser o gargalo. Elas deixam de ser o limite. E, na verdade, ela se torna um multiplicador. Porque no fim do dia, você vai ter um exército, ao invés de, por exemplo, de 10 funcionários, você vai ter um exército de um especialista bom, empoderado por AI, que entrega muito mais que o dobro. Então, uma consultoria, por exemplo, que de fato tem a tecnologia embarcada, como é o caso da Comp, que era uma startup, ela consegue criar processos através de inteligência artificial que uma pessoa humana consegue entregar muito mais do que o previsto. A gente escala um serviço na prática, né? Tipo, acho que o conceito do como a gente faz isso é relativamente simples na prática. Claro que é bem mais complexo na execução, mas se você tem uma pessoa que é 2 vezes mais produtiva que uma outra pessoa, tudo mais igual, é tudo igual, ela vai entregar 2 vezes mais coisas. Se você dá para essa pessoa uma tecnologia, que a tecnologia em si deixa qualquer pessoa 2 vezes mais produtiva. Agora, essa pessoa é 4 vezes mais produtiva. O racional é que o que você está fazendo na prática é criando diversas pequenas coisas que tornam a pessoa drasticamente mais produtiva. E assim a conta muda. E a conta muda não só no sentido micro, mas macro também. Porque o mercado de serviços é muito maior do que o mercado de software por si, né? E tem um slide no deck de captação da série A da Comp que para mim resume tudo. É um número simples, tá? A cada R$ 1 gasto em software de RH no Brasil, 20 são gastos em pessoas e serviços para RH. Ou seja, o mercado de serviço é 20 vezes maior do que o de software. É um mercado de 600 bilhões de dólares globalmente. E nenhuma empresa de tecnologia estava atacando esse mercado de verdade. Porque até agora era impossível, porque não dava para escalar serviço com margem de software. Mas agora é. E veremos isso acontecer por todos os lados e setores. E a Comp consegue provar que entrega com maior velocidade, maior qualidade pelos dados internos. Pedro comenta. Hoje, o nosso primeiro produto que a gente vendia em serviço era um projeto de 3 meses, a gente faz em questão de minutos, com altíssimo grau de assertividade, muito melhor do que uma consultoria vai fazer, totalmente personalizado para ele, com todo o contexto da empresa, porque, por exemplo, a gente tem todos os mapas, todas as conversas, tudo gravado e indexado para a gente, entregue. Então é mágico, porque para as pessoas que querem trabalho bom, feito, de forma rápida e assertiva, por que não fazer em 15 minutos, em 20 minutos, uma coisa que os outros estão demorando em 3 meses para fazer? E é esse mesmo princípio, só que a gente só consegue fazer isso por conta de todas as pequenas inovações que a gente fez. A gente já entregou milhares de tabelas, a gente já entregou milhares de ofertas e por aí vai. Naquele momento, ficou muito claro. O mercado de serviços é infinitamente maior do que o mercado de RH. E além disso, havia uma mudança gigante acontecendo no mundo, que representava e representa hoje ainda a maior ameaça e a maior oportunidade do mundo de software: inteligência artificial. Na época, Sarah Tavel escreveu um artigo que ficou super famoso no Vale, que dizia o seguinte: Sell the work, not sell the software. Venda o trabalho, não venda o software. Vou ler um trecho do artigo de Sarah Tavel. Nos últimos 25 anos, startups de software tiveram um foco quase único: aumentar a produtividade de empresas e de funcionários, incluindo desenvolvedores. Isso normalmente significou criar software que elevasse a produtividade no nível individual, aumentasse a colaboração entre pessoas e times e ou permitisse melhor supervisão e gestão por parte da liderança. Entra agora a era dos Large Language Models, os LLMs. Os LLMs criam uma oportunidade para os founders irem além desse jeito de pensar. Em vez de vender software para aumentar a produtividade de usuário final, founders deveriam considerar como seria vender o trabalho em si. Aprofundando aqui no que a Sarah comentou, de fato acontece uma mudança sistêmica. A geração anterior de empresas de tecnologia, ela vendia software, né, como eu falei, para deixar as pessoas mais produtivas. Você comprava uma ferramenta e o seu time usava essa ferramenta para fazer o seu trabalho melhor. Então, a Salesforce ajudava o time de vendas a vender melhor. O Zendesk ajudava o time de suporte a atender melhor. Workday ou a Gup, ou seja lá quem for, ajudava o RH a operar melhor. A nova geração faz diferente. Ela faz o trabalho. Então, por exemplo, na área jurídica, a Enter, né, que é uma empresa que ficou conhecida no final do ano passado,
Ela não vende uma ferramenta para advogados revisarem contrato. Ela revisa o contrato. No suporte ao cliente, a Sierra, que é uma das empresas de customer support mais relevantes do mundo, ela não vende um sistema de tickets, ela responde os tickets. E a Comp faz a mesma coisa, assim, ela não vende uma ferramenta para o RH usar, ela faz o trabalho do RH. Essa mudança é muito poderosa e, de certa forma, boa parte dos investimentos em empresas de software hoje acontecem dessa forma. É a apropriação do trabalho em si. E o Pedro comenta. Quando a gente vende software, uma empresa vende software, o racional é que você está empoderando um profissional para fazer um determinado trabalho de forma mais eficiente. E quando você vende o trabalho em si, é meio que irrelevante como que o trabalho é feito. O que importa é que o resultado é, tipo, rápido e assertivo. Então, você foca no throughput, você foca no output e não no throughput de uma pessoa. E o que acontece é que hoje um profissional da Comp que atende um cliente deveria ser de 10 a até 100 vezes, dependendo do que estiver fazendo, mais produtivo do que uma pessoa aleatória que vai estar trabalhando numa empresa, porque ela não necessariamente teve o mesmo treinamento que a gente teve, não teve necessariamente o mesmo acesso a tecnologias que a gente tem, os mesmos frameworks, as mesmas skills, acesso às modelagens que a gente fez. Então, o resultado é que a gente fez diversas pequenas inovações que, quando você combina elas com pessoas também de altíssimo calibre, o throughput aumenta em 10 vezes. E aí escala. Porque eu estou vendendo trabalho, eu não estou vendendo ferramenta, eu estou vendendo output. Se eu demorei 1 minuto ou 1 hora para fazer esse output, não importa. Quando vocês começaram a ganhar confiança, de fato, que essa tese fazia sentido? Honestamente, foi quando ficou muito explícito na reação dos clientes o impacto que a gente estava gerando. Então, assim, a gente começou a sentar com os C-levels da empresa e a gente começou a ver como que o impacto que a gente estava fazendo estava gerando no negócio. Como que a gente estava ajudando a empresa a ser muito mais inteligente com caixa, as pessoas ficarem mais tempo na empresa, as pessoas terem uma produtividade maior. Por exemplo, até recentemente saiu na Valor um case que a gente fez com um cliente, no qual a gente usou uma inteligência artificial para fazer uma recomendação de aumento. E a gente fez um A/B teste na empresa. 1.000 líderes de um lado, 1.000 líderes do outro, randomicamente escolhidos. Um deles, eles usavam o atual modelo que eles usavam para fazer recomendação de aumento e outros usaram o nosso. 12 meses depois, o grupo deles, base, teve um turnover de 8%. Nós teve 3%. Mesmo orçamento, mesmas variáveis, só pensando em alocação mais inteligente. Então, reforçando, esse framework dá certo e a Comp cresce tanto porque ela tem uma série de agentes que mimetizam o trabalho humano do RH. Ou seja, ela passa a exercer, após um tempo, uma série de funções que um humano faria. Entendeu agora? Ficou mais claro o que a Comp faz? Então ela vende a solução e muitas vezes ela substitui alguém que trabalharia no RH da empresa. Esse produto é o Comp as a Service, que é basicamente uma extensão do time de RH. A gente atua com um Chief of Staff on steroids to the CHRO, elevando a barra de como tocar a função de people. A gente questiona o jeito que as coisas são feitas, traz soluções novas e vai até o final para garantir que elas sejam implementadas, com políticas, processos e ferramentas sob medida. E para quem é mais do mundo de tech, uma boa forma de pensar na gente é como uma Palantir para o HR. A gente embarca especialistas de HR e engenheiros de IA para resolver proativamente os problemas de pessoas que mais movem a agulha na empresa, do estratégico ou operacional. Tem dado muito certo. Hoje, para você ter ideia, na base de clientes, tem empresas como Nubank, iFood, Hotmart e por aí vai. E a Comp cresceu mais de 5 vezes em 2025. Então imagina só, né? Um trabalho, de certa forma, ele não deixa de ser um agrupamento de tarefas que são divididas em diferentes categorias. Existem os trabalhos rotineiros administrativos, existem os trabalhos técnicos e especializados, existem os trabalhos estratégicos. Boa parte das pessoas de qualquer organização, elas fazem trabalhos especialmente rotineiros e técnicos e especializados. O que a Comp faz é justamente tentar entender quais são as tarefas que são automatizáveis e todo o trabalho é composto de diferentes job to be done. Então a Comp tenta entender dentro do trabalho de RH qual é um job to be done que alguém faz. Daí ela cria uma solução especificamente para uma empresa e depois ela produtiza e isso acaba se escalando para as outras empresas que ela atende. Então é quase que um trabalho de formiguinha de fazer um produto de AI sobre cada job to be done
e depois, eventualmente, ele vai se espalhando por todo o portfólio de clientes. E o grande poder é que eles estão tão dentro da empresa que eles realmente resolvem a dor. A gente vê aquelas estatísticas, né, como tem do MIT, de que 95% dos projetos de AI estão sendo cancelados. A compra tenta reduzir ao máximo a chance de não dar certo. E aqui entra um ponto muito importante da sua história, que são os Forward Deployed Engineers. Nesse momento, eu já soltei um episódio sobre isso, que provavelmente é o episódio anterior ao da Comp, especificamente sobre isso, mas eu vou dar um breve recap, assim. Tem uma profissão no mundo do software que está crescendo muito, que são justamente essa figura do Forward Deployed Engineer, que é uma profissão criada pela Palantir. Basicamente, é um grupo de pessoas que estão alocadas dentro do cliente para resolver dores, fazer integração e garantir que a empresa está resolvendo um problema real. A Palantir começou esse modelo, hoje várias empresas de AI estão adotando, como a OpenAI, Anthropic e por aí vai. Então tem várias nuances aqui, mas no alto nível tem 3 perfis. Tem o Forward Deployed HR Expert, que é o arquiteto estratégico, ele que desenha as soluções de people end-to-end, junto com o C-Level. Então, org design, remuneração total, incentivos, processos de performance e recrutamento e por aí vai. E ele lidera as discussões mais estratégicas e mais emocionais, como o C-Level, e ajuda a tomar as decisões mais complexas. E aí tem os nossos AI Engineers, que criam agentes e ferramentas de IA 100% customizados pela empresa, pelo cliente. E não são, tipo, outros HR Techs e outras ferramentas normalmente são pouco customizáveis. Aí você tem que ajustar seu processo às ferramentas no mercado. E a gente faz exatamente o oposto. Primeiro, a gente desenha o processo ideal para aquele cliente e só depois a gente cria a ferramenta que fits para esse processo de uma maneira customizada. E no final tem o Client Partner, que é nosso Embedded Operator, ou operador embedado. E ele pega a estratégia e deploya dentro do cliente os nossos agentes de IA, ele estrutura os workflows, ele conecta dados e garante que decisões dêem uma execução real. E ele que está no dia a dia da empresa, usando o nosso tech stack para escalar o impacto e, entre aspas, fazer acontecer. Então, a forma como a Comp entrega o seu produto é através dessa figura, desse funcionário, que basicamente é uma pessoa, um expert, então tem uma pessoa de RH que entende muito de algum processo e tem outra pessoa desenvolvendo tecnologia para fazer isso de uma forma escalável. Então, eu pedi para o Pedro trazer um exemplo real dessa história que ele vai contar agora. Então, na prática, um exemplo assim. Ao invés de, por exemplo, a gente dar uma ferramenta que vai otimizar o processo de uma pessoa criar uma carta oferta para um candidato. Então, vou contratar o fulano de tal, preciso dar uma offer letter para essa pessoa e ter um workflow interno. Posso criar um software que vai otimizar esse meu workflow para fazer isso. Então, ao invés de eu criar essa ferramenta, eu vou entregar a oferta feita e enviada para o candidato. Então, eu vou contratar o Lucas, pronto, a oferta está recebida para o Lucas. Como isso acontece, fica meio relevante para a pessoa, especialmente se HR, Head de People, que tá lá. E quando eu entrego a oferta, eu não só vou economizar o tempo, mas eu consigo entregar ela de uma forma mais inteligente, que vai ser pensada e otimizada para a necessidade específica daquela situação. Enquanto um software só vai te dar um workflow sem realmente inteligência. Então, a diferença é, eu peço para uma pessoa me fazer uma oferta, a oferta está pronta e enviada para a pessoa. Em contrapartida, eu teria que literalmente entrar no sistema, apertar vários botões, depois pensar em qual que é a oferta ideal para essa pessoa. Da mesma forma que você manda um prompt no chat GPT, e aí ela é feita. Ele só acontece magicamente. É mais ou menos essa experiência. Mas, esse mesmo modelo mental que a gente já aplica para, por exemplo, contratação, você pode aplicar para todas as coisas relacionadas a RH. O grande benefício é que você vive e respira o problema dos clientes e aprende a explicar na língua deles. Então, a história da Palantir e um dos seus clientes principais é o exército americano, tá? Quando, em 2009, vários soldados foram alocados para o Afeganistão, alguns funcionários da Palantir, que eram dessa figura do Forward Deployed Engineer, também foram para lá, com seus laptops, para entender de fato como eles poderiam gerar valor. Então, é uma figura muito simbiótica com o que acontece dentro da empresa e eu tenho certeza que esse é um dos cargos mais importantes e que mais vai ter vagas nos próximos tempos, tá?
Tem alguns temas aqui que a gente já acabou cobrindo de escalar o serviço. Ô Pedro, eu queria que você comentasse um pouco sobre o modelo proprietário de AI, como a AI no fim do dia está dentro da operação de vocês. Quando a gente fala de modelo de AI, tem 2 modelos que tem dentro do espectro de Artificial Intelligence, né? Tem os modelos de LLM e os nossos modelos proprietários que a gente criou, modelos de Machine Learning, de clusterização, de diversos outros, de otimização e por aí vai. O modelo da LLM é uma parte da nossa Innovation Stack. Conforme esse modelo fica melhor, o todo fica melhor. A Innovation Stack inteira vai melhorando, porque cada uma dessas componentes desse stack de inovação vai buildando isso. A mesma coisa com os nossos modelos proprietários. Então, por exemplo, depois que a gente já fez milhares de tabelas salariais, a gente criou modelos que ajudam a criar a tabela salarial com base em mais e mais parâmetros, que são cada vez mais assertivos. E tanto no modelo de linguagem quanto nesses modelos que a gente chama internamente mais determinístico, o avanço deles vai propulsionando o avanço e o throughput do nosso time como um todo para os clientes. É exatamente isso em nosso caso. Quanto mais os LLMs avançam, mais escala nosso negócio tem e mais leverage nosso time de forward deployed tem para fazer o papel de people que só o humano consegue fazer, que é justamente pensar em soluções end-to-end, holísticas e estratégicas e liderar conversas emocionais e estratégicas sobre decisões de people e não fazer análises no Excel. E tem uma afirmação que eu escutei do Kevin, que é o CPO do OpenAI, em um evento do Atlântico, que eu tive o prazer de participar e ficou na minha cabeça até hoje. O Kevin comentava que uma das formas de você mensurar o seu diferencial competitivo é se você fica feliz ou triste com os avanços da AI. E no caso da Comp, cada vez que a AI evolui mais, é melhor para eles, porque eles vão ter mais capacidade de resolver o problema. E de certa forma, esse é um mantra que eu acho que vale para qualquer pessoa. Por exemplo, se a Comp fosse uma empresa que estivesse criando conteúdo raso, provavelmente ela ficaria cada vez mais preocupada. Mas no caso não. É muito difícil você conseguir fazer com que uma operação funcione com produtos de AI. É muito mais fácil fazer uma demo. E eles estão justamente nas trincheiras para fazer as empresas serem mais eficientes. Isso é comprovado tanto pelo aumento de receita, né, como eu falei, 5 vezes, quanto também pelas métricas de retenção. Eu não sei se o Chris vai deixar eu falar, mas hoje o Net Dollar Retention da Comp é acima de 170%. Ou seja, se a Comp parasse de vender para novos clientes, ainda assim ela cresceria 70%. Porque o nível de upsell dentro da base está sendo cada vez maior. Esse é um número muito, muito importante, muito poderoso, que mostra o quanto ela está gerando de valor para os seus clientes. E você pode estar se perguntando, né? Beleza, então tem pessoas, mas o quanto isso impacta no P&L, assim, o quanto isso impacta a margem bruta. Eu fiquei super impressionado, tá? Porque a margem bruta continua sendo acima de 60%, o que mostra que se você conseguir fazer isso de uma forma escalável, você consegue de fato capturar valor também. A Palantir, por exemplo, tem uma margem bruta acima de 70%. E o que as pessoas precisam entender sobre a Comp, e isso vale para o mercado de software geral, é que não é um business mais de empoderar os times de RH a serem mais eficientes. Eles estão se tornando time de RH, o time as a service. E a Comp está indo para o mundo, até por isso que a Cosla investiu. O mercado brasileiro de RH é algo como 20 bilhões de dólares, né? Estou botando aqui o gasto em salários mais serviços. E o global é 600 bilhões de dólares. E aqui, seguindo aquele framework do Geoffrey Murray, né? A gente ainda está nos early adopters. Imagina que hoje ainda existe uma preocupação dos clientes de adotar essas soluções. Agora, pense no cenário otimista daqui a 5 anos. O que vai acontecer quando, de fato, várias empresas estiverem extraindo valor de plataformas que estão automatizando o trabalho por completo? A curva de adoção vai ser muito maior. E essas empresas vão crescer muito ainda. E o trabalho, da forma como a gente pensa hoje, será completamente diferente. A gente ainda está no começo dessa revolução, que eu sinto vai ter um aspecto muito poderoso para o mundo, porque as pessoas vão poder investir muito mais tempo no que é estratégico, no que exige a intuição. Por exemplo, uma pessoa de RH vai passar muito mais tempo, talvez, tentando melhorar a vida dos funcionários de uma empresa e tentando extrair ao máximo a capacidade das pessoas do time. E não fazendo, sei lá, tarefas rotineiras ou tarefas muito técnicas que a AI poderá fazer. Como vai ser o departamento de RH de uma empresa? O que existe hoje que não vai mais existir? Todos os times de back-office vão ficar cada vez mais enxutos. A gente vai ter menos pessoas, conseguem ter um throughput muito maior. Então, o valor gerado desses times vai continuar sendo alto, cada vez maior. Mas o tamanho, o número de headcounts vai ser bem menor. Eu acho que não vai existir mais um FTE fazendo 100% do trabalho operacional. E, aliás, se são exatamente esses cargos que compram software de RH tradicional. E eu acho que os CHROs vão ganhar mais autoridade.
Então, quanto mais alavancagem as pessoas ganham, então quanto mais uma pessoa individualmente consegue gerar de valor para um negócio, maior o impacto que é ter a pessoa certa, motivada, engajada, fazendo. E esse é o trabalho da pessoa CTO, é atrair e reter os melhores talentos. Então, se você acredita, que é o que a gente acredita, que as melhores empresas nos próximos 5, 10, 20 anos vão ser aquelas que têm os melhores talentos, porque isso é o maior proxy para a sua habilidade de inovar, o trabalho no CTO só vai cada vez tornar mais e mais estratégico. Você tem até exemplos, assim, de pessoas lá no Vale do Silício sendo pagos $100 milhões para trabalhar em determinadas empresas e, por mais que isso não é uma regra, são outliers, é um indício disso, de que eu preciso de menos pessoas que eu posso concentrar muito recurso para gerarem muito valor para a sociedade, comparado a ter um time gigante de colaboradores. E o CTO cada vez mais vai trazer esse papel. No fim do dia, o que a Comp está conseguindo pacotar em um produto é justamente um produto de trabalhadores via inteligência artificial, o que é uma macro tendência muito trazida, inclusive, pelo Vinod Khosla. Ele acredita que 80% do trabalho intelectual será automatizado até 2030. Essa é uma tendência que vem para ficar, é uma das principais macro trends que estão acontecendo no mundo, e por isso que eu acho essa história tão importante, e por isso que um fundo tão renomado como a Khosla está investindo na Comp, porque boa parte desse potencial não é só o que acontece no Brasil, mas no mundo inteiro, e é justamente isso, boa parte do use of proceeds da rodada da Khosla para a Comp é também para a expansão internacional, porque o mesmo problema que acontece no RH daqui, acontece nos Estados Unidos. O segundo drive econômico do investimento da Khosla é também expansão para novas áreas da Comp. Hoje o produto é principalmente focado em remuneração, né? Compensation. Mas a empresa está indo para RH como um todo. Então, se o produto hoje, o Comp as a Service, é focado no compensation, né? Como o próprio nome diz, no futuro a ideia é que seja HR as a Service, ou seja, foque em todas as áreas de recursos humanos. E aqui outros pontos interessantes, assim, né? Se você for escutar a entrevista do Vinod e do Keith Rabois, eles foram num podcast chamado Uncapped, eu vou deixar o link nas referências, eles falam muito sobre isso. Ele fala que eles não estão investindo em empresas de software puro há um bom tempo, e que hoje o foco são os AI workers. Então, para eles, a tese de ajude o funcionário, ajude o colaborador, já não faz mais sentido como oportunidade de investimento. Todo o esforço está direcionado em transforme a tarefa, refaça a tarefa, refaça o trabalho. E essa é uma mudança enorme, né, sobre como a gente pensa trabalho. E tem outra passagem nesse mesmo podcast que eles falam sobre como hoje é muito mais importante você comprovar o impacto do que o número de features que você tem numa solução. E olhando o deck, que eu não vou poder compartilhar da Comp, você consegue ver diretamente isso. A economia gerada para cada cliente. E por fim, né, antes de avançar para as lições, tem toda uma dúvida sobre como a Comp conseguiu o investimento da Khosla. E obviamente tem vários elementos, mas eu quero contar como ela chegou na Khosla. Um dos investidores anjos da Comp é um dos fundadores da Lyft, que era o lugar que o Pedro trabalhava antes. A Lyft foi investida por Keith Rabois. Diante disso, a Comp foi introduzida através dele no Keith, com uma mensagem como: olha, esse fundador aqui é excepcional. Eu coloco minha mão no fogo. Não foram nesses termos, tá? Mas algo assim. E logo depois, o Pedro e o Chris tiveram a reunião com o Keith, e o Keith é tido como alguém muito intuitivo. Ele tem abordagem também founder first, então existe algum componente de excelência aqui, e ele identificou esse componente de excelência, resolveu fazer a aposta, e mostra também o poder do signaling, né? Então você ter feito um trabalho de forma excelente, com pessoas incríveis, isso tem um efeito composto que só cresce, e você ter a sinalização de uma dessas pessoas perante o investidor realmente pode mudar a vida, como aconteceu aqui no caso da Comp. Então, foi um processo muito rápido. Eu conheci o Keith em Nova York numa quinta e a gente assinou o term sheet na terça, 5 dias depois. E o nosso processo foi acelerado porque a gente já tinha várias term sheets quando a gente foi apresentado para o Keith. Mas também porque teve um alinhamento muito forte na visão de longo prazo e na tese de modelo de negócio. Porque ele já vinha me investindo nessa tese de sell work, not software, vender trabalho completo e não copiloto de IA, em várias verticais. Então ele entendeu muito rápido o nosso momento e nossos desafios no curto, médio e longo prazo. E o que era para ser uma reunião de 30 minutos com o Keith, durou mais de 1 hora, dele fazendo várias perguntas, e terminou com um convite para eu ir para o Vale do Silício na segunda, para conhecer o próprio Vinod e todo o partnership deles. E a gente apresentou na segunda, eu presencial e o Pedro por vídeo, e na terça assinamos o term sheet. Os pedidos deles no processo de diligence não foram muito diferentes dos outros.
entrevistas com clientes, análises financeiras, etc. Mas a minha impressão é que eles dedicaram muito mais tempo pensando no cenário de o que pode dar muito certo e não em como podemos mitigar os riscos. E antes de finalizar o episódio, que eu vou trazer as lições, eu quero pedir para você, caso você não assine o Aura, se inscreve aqui no Spotify, deixa uma avaliação de 5 estrelas também, é super importante. E vamos às lições, que eu prometo que vou passar rápido, tá? A primeira lição da Comp é focar no must-have. Os founders sofreram muito no passado por não focarem em criar algo que seja realmente incrível, que as pessoas se importem. E essa busca pela principalidade foi essencial na história da Comp, e só assim eles tiveram conforto também em crescer a empresa, até atingir essa questão de você entender que seu produto é realmente essencial para os clientes. Provavelmente você está no risco grande. E a resposta para isso está nos clientes, né? Eu acho que essa é a segunda lição, foco absoluto no cliente. Quando os mesmos falavam que o trabalho não estava bom o suficiente, a Comp ia lá e testava, criava um novo produto, né? E tem uma frase do Vinod Khosla que ele fala assim: é impossível prever o futuro, mas é possível descobrir ele através de interações. Isso me lembra outras histórias, como da Traction, que eu cobri aqui, sobre o Igor indo na fábrica e tendo insight sobre como realmente funcionava a vida dentro do cliente. E aqui vale ressaltar, né, no caso da Comp, quando eles adicionaram a figura do Forward Deploying Engineer, eles conseguem ter uma clareza muito maior, primeiro, se o produto é essencial e entender se o produto é realmente bom. Os clientes da Comp são sempre os chefes, e tem até uma passagem dentro do manual interno que eles colocam para os funcionários: sempre priorize os clientes sobre qualquer reunião interna. É muito claro que todo mundo deve buscar entregar uma experiência incrível, até porque quando você faz isso, você tem a capacidade de vender novos produtos de uma maneira muito mais fácil, e hoje, dentro dos números da Comp, eles conseguem comprovar isso. O terceiro conselho é não siga o rebanho. Então, James Dyson falava, né, seguir o rebanho é uma das características mais perigosas para um fundador, e talvez se o Chris e o Pedro seguissem um rebanho e não fizessem a consultoria, né, que foi uma ideia estranha 2 anos atrás, eles não estariam com certeza onde eles estão hoje. Então, não siga o consenso, siga a voz interna, a intuição, siga o seu cliente. Então, evite ao máximo seguir o rebanho, ou que é uma modinha hoje. 4, experiência mágica como diferencial. O WoW Experience é muito importante, eu cobri isso no episódio da 99 também. Inclusive tem um cross com a história da Lyft, porque eles emularam o que a Lyft fazia, que a Lyft se dava muito bem e conseguia ser o número 2 de mercado e se diferenciar do Uber por ter um atendimento incrível. Quinto aprendizado: clientes se preocupam com outcomes, não com produtos. Eu falei há pouco, né, sobre como hoje em dia é 10 vezes mais importante você listar o impacto do que o número de features, e isso só vale cada vez mais, principalmente na era do venda o trabalho, não venda o software. E hoje, no Vale do Silício, se fala menos de software, se fala mais de resultado. E é o que mais importa. É o espaço mais defensável, é quando você gera mais impacto para o cliente final. Acho que é a 6ª ou 7ª lição, já me perdi aqui. Mas conexões são tudo. Olha esse deal da Comp, olha como ele veio. Tudo aconteceu através de conexões profundas e positivas. Existe um efeito composto de fazer bons trabalhos. Preciso achar alguma palavra para substituir compounding, velho. Eu não achei ainda. Se você tiver, comenta, tá? Penúltima lição: entregue algo que as pessoas querem. Sempre entregue algo que elas realmente querem ou precisam. E por fim, eu sinto que eu não falei tanto sobre o pivô incrível da empresa, tá? Mas por algum período a Comp acabou quase que à deriva do que estava acontecendo e buscando realmente entregar algo que os clientes queriam ou precisassem. Então eles tiveram muita resiliência de fazer tudo isso nesse período. E Vinod Khosla, para terminar esse episódio com ele fala que o fracasso não importa, sucesso sim. Então a gente precisa ficar sempre testando, errando e aceitando o erro como uma das formas mais próximas de alcançar o sucesso. Como diz no filme do Rocky Balboa, né? O campeão é um desafiador que nunca desistiu. E eu fiquei muito feliz de cobrir essa história. Se você tiver interesse em saber mais sobre a empresa e até contratar, né? Eu vou deixar o link da empresa aqui embaixo, ou se não, você me manda mensagem e eu apresento vocês para o time da Comp. E se você chegou até agora, eu quero te agradecer pela audiência. Obrigado, Chris. Obrigado, Pedro. E até a próxima.